A Cris falou para mim assim, e aí, falou para a Wanda que a Wanda vai pregar? Eu falei assim, falei que ela falou. Mas ela só deu risada só. De tão feliz que ficou, ela não conseguia falar nada, só dar risada e falou, aceito. Mas Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Gente, é que sempre que eu já peguei algumas vezes nesse microfone e eu não me acostumo. Não me acostumo mesmo. E primeiro eu queria dizer que é uma honra mesmo. Que honra. Pode parecer clichê e pode parecer demagogia, mas não é. É uma honra mesmo. Acho que eu vou chorar, peraí. Ai, falar para vocês. O Lê falou que sobre sonhos. E algumas pessoas já sabem, mas desde que eu vim para essa igreja, faz 6 anos mais ou menos, eu sempre fiquei louca, meu Deus, para pegar esse microfone e pregar nesse altar aqui. E eu via todo mundo pregando, eu falava, Deus, mas olha, eles já pregaram tanto, será que pode ser minha vez agora? E foram 6 anos. Então, muita gente pregou aqui durante 6 anos e nunca foi minha vez, mas agora está sendo minha vez. Então, o que o Lê disse é realmente real. Na verdade, tudo o que ele diz aqui é real, acreditem, mas isso eu gostaria de reafirmar. É muito real. Não desistam dos sonhos de vocês, mesmo que demore 5, 10, muitos anos. Viu, irmã Isa? Amém. E eu também queria agradecer ao Lê, à Cris, ao Juninho, ao Gil, a Sil, que eu não estou enxergando. Ai, está ali no fundo. Porque o que eu sei sobre pregação eu aprendi com vocês. Durante 6 anos. Então, muito obrigada. E ao Vitor também, que não está aqui. Mas, Vitor é meu amado, tá, gente? Ele não está aqui, mas eu aprendo muito com ele também. E vamos fazer uma oração para a gente começar? Fechem seus olhos. Espírito Santo, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por esse louvor, muito obrigada por ser presente aqui, Deus, e ter trazido todas essas pessoas. E eu sei que muitos sequer tinham vontade de estar aqui, mas obrigada por eles estarem. E que o Senhor honre a vida deles por estarem aqui, honre a vida deles falando com eles, Deus, transformando o coração deles, abrindo os olhos e os ouvidos e as mentes para ouvirem tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Ai, é muito bom mesmo estar aqui. Gente, eu queria começar contando para vocês, mais ou menos, o meu testemunho. E vocês vão ver que não tem nada demais, assim, super uau, Wanda. Eu não fui a garota do sexo, drogas e rock and roll. Então, não tem nada tão emocionante assim que vocês vão falar. Mas eu queria contar mesmo assim, para que vocês vejam como Deus é bom em transformar vidas. E mesmo que as coisas pareçam tão desgraçadas e tão lá no buraco, Deus ainda tem poder para fazer todas as coisas novas de novo, inclusive em nós. E eu me converti aos 14 anos, faz uns 7 anos. E antes disso, eu era uma garota terrível, gente. E a minha mãe disse que não era porque eu era, sabe, pré-adolescente. Pré-adolescentes são assim mesmo. Mas não é verdade. Por quê? A irmã Pamela, por exemplo, vocês conhecem ela? Muitos aqui já conhecem ela há vários anos. E, gente, ela era uma pré-adolescente abençoada. Menina de Deus, desde tão cedo, respeitosa, educada, não é verdade? Então, não era só porque eu era jovenzinha, porque existiam jovenzinhas que eram mais legais. E eu me lembro muito, muito bem, que não havia dentro de mim, como criança e como pré-adolescente, qualquer sentimento de gratidão e de respeito e de honra pela minha família. Pode não parecer, mas eu era mais ou menos a ovelha negra da casa. Né, mames? E eu me lembro quantas vezes eu fui motivo de discórdia em casa. E quantas vezes a minha mãe quase saiu de casa
pelas brigas que eu gerava na família. E eu também já fui em muitas festas, muitas boates, tinha não muitas boas amizades. E como eu disse, eu não fui a garota que usou drogas e que saiu bebendo por aí, eu não fui. Mas ainda assim, não eram amizades nada interessantes e os ambientes eram de morte e destruição. E eu me lembro também, vocês lembram da Bianca Torim? A Bianca? Gente, eu era tão difícil que até briga com a Bianca eu arranjei no colégio. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. E a gente saiu no tapa de tão... É claro, também era um pouco difícil, né? Preciso confessar. E eu, nossa, amava arranjar uma briga. Meu Deus, aquilo me satisfazia de alguma forma que eu realmente não sei explicar. Mas eu amava. E uma outra coisa que eu me lembro perfeitamente dessa, sabe, época antes de Cristo, era que eu tinha uma mente meio perturbada. Hoje, não riam, gente, é real. Hoje, eu acho, não sei, na época eu não fui ao médico, eu não fui em lugar nenhum, mas hoje eu caracterizaria isso como alguma síndrome do pânico, algo assim. Mas eu me lembro que eu tentava não andar muito na rua, porque eu morria de medo de ser morta por alguém. E, gente, ninguém nunca tinha feito nada comigo, de verdade, absolutamente nada. Mas isso, meu Deus, me perturbava tanto. E eu lembro que todas as vezes que eu chegava em casa, eu trancava todas as janelas, todas as portas. Você lembra também, né, mames? Todas as janelas, todas as portas. E se eu ia assistir TV, eu assistia no colchão no chão, porque eu achava que se alguma bala entrasse pela janela ou pela porta e eu estivesse em pé, ia me atingir, eu ia morrer. E eu sei que pode ser cômico, mas aquilo perdurou por tantos anos e aquilo era perturbador. E talvez seja perturbador para vocês que vivem algo similar também. Porque é tão horrível você viver seus dias com medo da morte, não é? Vocês, na verdade, não vivem, só sobrevivem e ficam esperando a morte chegar. E eu me lembro que teve um dia que eu estava com tanto medo de morrer, que eu fui deitar e falei, cara, se eu dormir, eu morro. Então, eu vou ficar acordada a noite inteirinha. E eu lembro que eu fiquei acordada horas e depois de horas. E, no final das contas, eu dormi. Não deu certo ficar acordada a noite inteira, mas eu acordei e estou aqui. Mas, para mim, ia acontecer. Se eu dormisse, eu ia morrer e era tão perturbador. E aquilo me consumia de uma forma enlouquecedora. E, como eu disse, realmente não tem nada tão emocionante assim, né? Alguns de vocês já viram coisas mais emocionantes do que tudo isso. Mas eu queria realmente contar para vocês, para que vocês vissem o que é que Deus faz com quem se encontra com Ele e se dispõe a ser mudado. E depois que eu me converti aos 14 anos, eu virei uma filha mais legal, porque isso me pegava muito, acho que era a pior de todas as coisas. Eu deixei de ser a ovelha negra da família, de verdade. Eu passei a ser a conselheira e a amiga da família, e não aquela que as pessoas não queriam por perto. Porque, por incrível que pareça, eu não era nada legal de se conviver, e minha avó ficava tipo, ai, Wanda, você não. E meus tios, Wanda, você também não. E depois era, Wanda, vem para perto, porque agora você é uma bênção para a gente. E fiz as pazes com a Bianca Torim. Gente, eu tava vindo aqui nessa igreja fazia muito pouco tempo, sei lá, 2 meses. Eu entrei por ali na porta, encontrei a Bianca. E eu falei, o que você está fazendo aqui? Por quê? Porque eu ainda não estava muito tratada, sabe? Porque eu não queria ser amiga dela ainda. E eu lembro que a gente assistiu o culto numa boa, e Deus me convenceu tanto aquele dia. E depois do culto, eu estava indo até ela, e eu percebi que ela estava vindo até mim também. Acho que Deus convenceu as duas ao mesmo tempo. E pedimos perdão uma para a outra, choramos, nos abraçamos, e agora somos super amigas. Ela vai ser minha madrinha de casamento.
Uma loucura. E a questão da síndrome do pânico. Eu não sei quando foi que ela foi embora. Eu só sei que, milagrosamente, ela desapareceu. Se eu tiver que falar para vocês, mas como que foi esse processo? Quando que foi o dia? Eu não sei. Eu não sei. Porque simplesmente desapareceu, porque Deus é muito bom. Amém? E vamos abrir a Bíblia? Em Gálatas 5,16. A gente vai ler até o 24, tá? Encontraram? Amém? Amém. Então vamos ler. Por isso digo, não vivam pelo Espírito. Não. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Por aí. Eu sei que talvez alguns de vocês vão pensar, Wanda, é sério que você vai falar sobre pecado, e sobre santificação, e sobre carne versus espírito? Eu não aceito ficar ouvindo sobre essas coisas. Eu não vim aqui para ouvir você me confrontar ou falar algo que eu não estou afim de ouvir. Isso, por um lado, é bom vocês pensarem assim, porque isso significa que vocês sabem o quão mal e o quão terrível é o pecado. Isso mostra que vocês, pelo menos, têm em mente que o pecado não é um caminho a se seguir. E talvez por isso se envergonhe de ser confrontado sobre isso. Mas eu espero que vocês estejam com o coração aberto para isso, crendo que a gente vai falar sobre a palavra de Deus, e ela nunca está errada. Nunca. Mesmo que a gente ache que ela esteja, ela não está. Então, ou a gente aceita, ou a gente aceita. E eu falo isso com todo o amor que eu tenho por vocês. E vocês sabem que eu amo vocês muito. E eu não quero que vocês vivam o evangelho pela metade. Então, por isso que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão, às vezes, que é tão difícil fugir do pecado. Gente, parece que a gente vê um pecado e a gente quer correr para o pecado, porque é muito bom às vezes. E gera prazer, e gera alegria, e gera amizades em algumas situações, e a gente quer correr para aquilo ao invés de fugir. E como agravante, parece que Deus é um carrasco. Eu tenho essa impressão às vezes, que Deus é um carrasco, porque eu estou querendo me divertir no que é errado, ou fazer algumas coisas que a minha carne quer, e Deus está falando que é errado. E eu penso, nossa Deus, mas você não deixa eu me divertir em paz. Por que você fica falando que o negócio é errado? Você não pode simplesmente aceitar? E talvez vocês pensem assim também. Mas Deus não aceita por proteção. Não porque Ele é carrasco, mas por proteção. No jardim do Éden,
Deus não queria que Adão e Eva comessem o fruto da árvore proibida, não porque Deus é um carrasco e não queria que eles soubessem de nada. Não porque Deus queria deter todo o poder nas mãos dele, mas porque Deus sabia o que é que ia acontecer se eles comessem. E Deus sempre foi um pai de amor. Então Deus sempre quer nos proteger, assim como fez com Adão e Eva. Assim como Ele queria protegê-los, Ele quer nos proteger. Por isso é que Ele fala tanto sobre não se entregar ao pecado, não se entregar à sua carne. Não é chatice nem bobice. Tipo os pais que... os pais que não deixam os filhos fazer as coisas. E fala, não faz isso, não faz aquilo. E eu sei que a gente acha que é porque eles são chatos, mas não é. No final das contas, sempre foi amor. E eu sei que já deve ter acontecido alguma situação que seu pai falou, não faz, e você foi lá e fez, e deu ruim. E daí você falou, nossa, eu não ouvi ele. É exatamente assim que acontece com Deus. Ele fala, não faz, a gente faz, e dá ruim. E só depois a gente lembra que era puro amor e proteção. E Gálatas 6:8 diz que aqueles que plantam para a carne vão colher destruição da sua carne. E aqueles que plantam e semeiam para o Espírito vão colher vida eterna do Espírito. Então, Deus sabe muito bem, muito, muito bem, mesmo que Ele tente nos livrar, às vezes, de algumas situações e que Ele seja misericordioso e não deixe a gente viver algumas coisas que a gente deveria viver porque a gente plantou. Ele sabe bem que se eu planto para a minha carne, eu colho destruição e morte. E eu sei que parece que a gente não colhe destruição nenhuma. Eu sei que parece que viver uma vida de pecado e viver nas suas próprias vontades e nos seus próprios desejos nunca vai trazer prejuízo nenhum. E a gente vive semana após semana presa ao mesmo pecado que Deus já falou que estava errado, que Deus já usou algumas pessoas para falar com a gente e que a gente às vezes até abandonou, mas a gente volta nele porque a gente acha que não vai ter prejuízo nenhum. E quando menos a gente espera, a planta cresce e ela é uma árvore maravilhosa de destruição e não de vida como a gente achava que seria. E eu penso que se a gente lembrasse dos frutos que o pecado gera, a gente não pecaria. Porque na hora, a gente só quer se agraciar de tudo aquilo. A gente só quer satisfazer os próprios desejos da nossa carne. A gente só quer isso na hora. E a gente não lembra quais são os frutos que tudo isso gera. E é bem verdade também que Deus nos aceita como a gente é. Deus vai aceitar qualquer um que vir a Ele, seja alguém que mente, alguém que usa drogas, uma prostituta, um morador de rua, ou alguém que não faça nada disso, mas que ainda assim precisa da graça e da salvação dEle. Ele vai aceitar todas essas pessoas, porque Ele não faz diferença entre pessoas, e Jesus morreu para que essas pessoas viessem. Mas Ele não aceita que a gente fique assim. E eu sei que vocês já ouviram isso várias vezes, mas a gente se esquece disso. Deus é um Deus de amor, e por isso Ele aceita que a gente venha como a gente estava. Mas Ele é um Deus santo, que não aceita que a gente fique do mesmo jeito. Deus é um Deus santo e que não aceita pecado. E não adianta a gente querer falar, mas Deus releva. Não, Deus não releva. Ele é santo, completamente santo, e não são condizentes. Santidade e pecado. Eu sei, meu Deus, isso é muito óbvio, mas a gente não vive isso. No nosso dia a dia, a gente não vive. Falar é muito lindo. E ler isso aqui é muito lindo, muito maravilhoso. E postar na internet é ainda mais legal, porque as pessoas veem e falam, nossa, como você é de Deus. Mas é tão difícil viver. E é tão difícil ter coragem de abrir mão do próprio pecado por alguém que você nem vê. Mas isso é fé.
A gente tem fé para algumas coisas. A gente tem fé para crer que Deus vai realizar os nossos sonhos, para crer que Deus vai trazer salvação para a nossa casa, para crer que Deus vai trazer cura, para crer que eu vou arranjar um namorado incrível, uma namorada maravilhosa, que eu vou ter o emprego dos sonhos e que eu vou ser muito rico. A gente crê tudo isso. E a gente tem disposição para fazer o que for e viver tudo isso. Afinal, é nosso sonho. Mas a gente não tem disposição suficiente para abandonar o pecado. Não temos. Não temos. E muitos podem dizer que não existe necessidade de abandono de pecado. Mas se a gente parar para pensar bem, se não existisse necessidade de ser uma nova criatura, de abandonar o pecado, sequer precisaria existir um evangelho. Porque se Adão não tivesse pecado, Adão e Eva não tivessem pecado, o pecado não tivesse entrado no mundo, Jesus não precisaria morrer para trazer salvação nenhuma. Não é verdade? Então, se existe um evangelho, consequentemente precisa haver uma rendição e uma mudança de vida. E talvez o que seja mais difícil, como acontecer essa mudança de vida? Como chegar a essa mudança de vida, já que é tão difícil, já que a gente se prende tão fácil aos nossos desejos, e a gente só saiba viver dessa forma, entregue aos nossos próprios desejos. Como viver contrário a isso? E Gálatas 5,16, o primeiro versículo que a gente leu, fala como viver assim, que é vivam pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz, vivam pelo Espírito e de forma alguma vocês vão satisfazer o desejo da sua carne. E esse versículo não diz que os desejos não vão vir, que você vai ficar livre dos desejos, que não vai ter desejo nenhum, não diz nada disso. Então, se vocês estão pensando que vai ser suave e que me entreguei a Jesus e agora eu estou livre de qualquer outro pecado, de qualquer outra coisa, esquece essa ideia que não é assim que funciona. Definitivamente não. Mas esse versículo diz que, apesar desses desejos existirem, vivendo pelo Espírito, a gente não vai se entregar a esses desejos, que é justamente o que Deus quer. Os humanos têm esse desejo da carne, porque a nossa natureza é assim. Mas vivendo pelo Espírito, não vamos nos entregar a esses desejos, como a gente fez até hoje. E se a gente parar para pensar no significado do que é viver, é isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Existindo. A gente sabe muito bem como é viver. E eu estava pensando, e vocês hão de concordar comigo, não tem como, em um minuto, eu estar vivo, no outro minuto, eu já não estou mais vivo. No minuto, eu estou vivo de novo, e no outro, eu já não estou vivo. Não tem como isso, não é? Você está vivo, você está morto. Não tem como estar vivo e desvivo. E eu penso que com Deus é exatamente assim. Se Ele quer que a gente viva pelo Espírito, não existe essa história de um minuto eu vivo com Deus. E no minuto seguinte eu já não vivo mais. E daí no outro minuto eu vivo. Mas daí quando aparecer uma coisa que me agrada os meus olhos, daí eu já não vivo mais. E daí quando tudo estiver muito difícil e eu precisar do meu Deus, eu volto a viver com Ele. Mas quando eu já não tiver mais tanta vontade, eu paro de viver com Ele. Não é assim que funciona. A gente acha que é assim que funciona e que facilmente dá certo. A hora que eu quiser voltar para o meu Deus, eu volto, não tem problema nenhum. Tem todo problema. Porque não se cria relacionamento com Deus assim. Quando você namora alguém, um dia você não está namorando e no outro dia você se separa. Um dia você namora, daí no mês seguinte você volta, fica 3 dias e separa de novo. Que relacionamento que você cria com a pessoa assim? Como é que você conhece a pessoa assim? Não conhece. E é exatamente assim com Deus. Se não existe um relacionamento diário, e quando eu digo diário, é diário de verdade, todos os dias.
E não é exagero, não é balela, é diário mesmo. Se não existe esse relacionamento, não existe conhecer a Deus. Hoje em dia, eu sei que vocês sabem disso. Hoje em dia, muitas pessoas dizem, e às vezes até a gente pensa, que a Bíblia é coisa antiga. Não, isso daqui era só para os antepassados, ou é só para eu conhecer como foram algumas coisas. Ou ainda, nem tudo nela é verdade. Algumas coisas dá para relevar. Isso daqui não vai fazer diferença na minha vida. Eu sei que a gente pensa isso. E eu acho que não só para os adolescentes, mas para os mais jovens e adultos também, as pessoas que estão à nossa volta e não conhecem a Cristo, frequentemente dizem ou fazem certos comentários que fazem a gente acreditar que a Bíblia não é tão real assim. Eu digo porque, às vezes, eu fico nesse fogo cruzado. Eu trabalho num escritório, no escritório. E na minha equipe tem 22, 23 pessoas. E eu sou a única cristã da equipe. E eles são bem para frente, sabe? Super modernos e tudo mais. E eles, com as suas falas e os seus comportamentos, frequentemente tentam me convencer de que nada disso aqui é real. E de que eu posso relevar as coisas, afinal o mundo é moderno. As coisas, sabe, são novas. Não tem mais necessidade de acreditar nisso daqui. E eu acredito que às vezes vocês sejam influenciados por isso também. Mas existe toda a necessidade de acreditar nisso daqui. Porque se eu acredito que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para fazer algumas coisas na minha vida, para fazer aquilo que eu quero, realizar meus sonhos, eu também preciso acreditar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, no que diz respeito à sua palavra. Em todos os seus princípios, em todos os seus pedidos, em tudo aquilo que Ele diz que é pecado, em tudo que Ele diz que não é. Não existe, não tem como eu viver um evangelho pela metade. Eu acredito nisso aqui, mas nisso aqui eu não acredito. E, lembrando, vez ou outra a gente... Algumas situações da nossa vida fazem a gente desconfiar de algumas coisas. Não é verdade? Algumas situações nos desanimam tanto que a gente fala, cara, aquilo que o pastor pregou não é real, porque não está acontecendo comigo. Está acontecendo o contrário. Mas, ainda assim, eu preciso crer que tudo o que Deus diz é real. Mesmo que para mim não pareça real, o que Ele diz é real. Amém? Então... a Bíblia é um elemento imprescindível, essencial, meu Deus, para um relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem Bíblia. Tem uma música, sabe os Arrais? Vocês conhecem, né? Que diz, não diga que você encontra Deus nas suas ondas de fé, mas não na palavra. Não diga que você encontra Deus nas suas ondas de fé, mas não na palavra. Porque isso aqui é puro Deus. Se você... Desculpa mesmo. Mas se você leu isso daqui e acha que isso daqui não se parece com Deus, e Ele não falou com você, eu acho que você não leu com tanta atenção assim. Eu acho que seu coração não estava tão aberto assim para ler isso daqui. Porque se eu abro isso daqui, eu me disponho... olha, eu não acredito, isso aqui para mim está tudo errado, mas eu me disponho uma semana a ler isso daqui todos os dias, não tem como isso daqui não ser transformador. Porque é o próprio poder de Deus em um livro. Então, eu gostaria, de verdade, de encorajar vocês a lê-la todos os dias. Eu sei que a Juju do lado da Aninha, ela... eu não sei se você ainda está fazendo, Juju, mas a gente conversa. Tá? Gente, ela está numa maratona aí de ler a Bíblia.
E daí, ela fala, meu Deus, que livro eu vou ler? Ela escolhe um livro e mata até o final. E eu perdi a conta de quantas vezes ela me disse, ai, mas eu não estou entendendo direito. Ai, mas nossa, tem umas coisas que são meio difíceis, eu não estou entendendo muito. E ela continua. E ela lê um livro após o outro. E eu tenho certeza que ela só está aqui hoje, porque tudo que ela leu foi transformador para a vida dela. Né, Juju? Continue, Juju, você é maravilhosa. E esse versículo que diz, vivam pelo Espírito, me faz pensar claramente que não é sentir o Espírito apenas, ou pensar no Espírito apenas, ou falar sobre o Espírito apenas. É viver no Espírito. É um relacionamento. Bíblia, oração e jejum. E talvez seja por isso, por a gente não viver esse relacionamento, que depois de acampamentos tão incríveis, a gente já nem sabe mais o que é Deus. E a gente fica, meu Deus, eu queria um acampamento de novo para poder sentir aquela emoção e chorar e receber palavras de Deus. E a gente fica vivendo nossa vida de acampamento em acampamento. E daí parece o quê? Que em 365 dias do ano, Deus só é importante em 4 dias. Porque só em 4 dias, 4, 5 dias de acampamento, é que realmente importa para mim buscar Ele. Os outros 361 dias, eu vou fazer o que eu quero. E daí, sabe o que a gente diz? Com esse pensamento, esse comportamento, a gente diz que não é o Senhor que é o nosso Deus, mas o nosso pecado e a nossa vontade é que é o nosso próprio Deus. E daí a gente mentiu. Porque se a gente falou que Ele era o nosso Deus e o nosso Senhor, e a gente não vive como se Ele fosse o nosso Senhor, isso é mentira. E eu sei que isso pode parecer meio duro, mas é a mais pura verdade. Amém? E mesmo que vocês não queiram reconhecer, às vezes a gente cai nessa. Não é verdade? De querer viver só de acampamento em acampamento, e querer viver só de culto em culto, e durante a semana, ai, deixa Deus para lá, sábado eu vou no culto mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que no dia do Senhor, algumas pessoas vão se achegar até Ele e vão dizer, Senhor, Senhor, no Teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Ele vai falar, afaste-se de mim porque eu não te conheço. E no início eu pensava, mas Deus, a pessoa fez tanta coisa no seu nome, que injustiça você falar, afaste-se de mim. Mas pensando bem, não é injustiça nenhuma, é muito justo. Porque se Deus nos chamou para o relacionamento e a gente viveu uma vida sem querer relacionamento, por que é que no último dia não? Porque é que no final das contas, depois que Ele voltar, depois que tudo estiver finalizado, Ele vai ter que aceitar a gente. A gente está tendo todo esse tempo aqui para manter um relacionamento com Ele. É maravilhoso cantar no louvor. Eu sempre quis cantar no louvor, igual a irmã Sara, mas você não falou uma vez que você queria ter uma voz super linda, maravilhosa? Você está tirando comigo, não está? Gente, desculpa quando eu rio no microfone, eu esqueço que eu estou com o microfone. Você é maravilhosa mesmo, inclusive a sua voz. Mas, não sei se vocês se lembram, quando ela pregou aqui, ela disse que ela queria ter uma voz para cantar maravilhosa. Não foi isso? E é maravilhoso cantar no louvor. É maravilhoso liderar um GM. É ainda mais incrível pregar aqui em cima, ou pregar para os seus amigos na escola. É tudo muito bonito. Muito válido, muito justificável e louvável. Mas, se a gente fizer tudo isso, mas não tiver um relacionamento com Deus, tenham certeza
que no último dia Ele vai falar: afastem-se de mim, porque eu não te conheço. A sua vida foi dedicada em fazer coisas, em querer as coisas do reino, mas não o rei do reino. As coisas do reino são completamente importantes, mas elas não são mais importantes do que o dono do reino. A gente só quer as coisas do reino, a gente só quer as coisas de Deus, a gente só quer o que Ele vai fazer, não é? E Ele vai fazer mesmo, queiram o que Ele vai fazer, acreditem que Ele vai fazer. Mas acima de qualquer outra coisa, queiram o dono do reino. Pensando assim e semeando assim, vocês vão colher vida eterna. Eu sei que a gente pode pensar: meu Deus, mas eu vou abandonar meu pecado, é tão maravilhoso, eu gosto tanto, e eu nem estou vendo que fruto que vai dar viver para esse Deus. Eu não estou enxergando fruto. E é bem verdade, o fruto a gente não enxerga tão fácil assim. Demora tanto tempo. Para algumas árvores demora tantos anos, mas o fruto certamente vem. Certamente. Então, se vocês tiverem um coração disposto para plantar, semear para o Espírito, em conhecer de verdade o Deus que vocês falam que servem, vocês vão ver os frutos vindo. Amém? E eu gostaria de falar com vocês sobre... vou falar um pouquinho mais de mim, tá? Sobre algo que talvez alguns se escandalizem. Eu não gostaria que vocês escandalizassem, porque eu não gosto de escândalo. Mas, se vocês se escandalizarem, tudo bem. Eu só espero que o coração de vocês esteja aberto e que isso, no final, gere arrependimento e mudança. Amém? Eu quero falar com vocês sobre pornografia. E eu sei que é um assunto hard, pesado, e que talvez alguns não queiram ouvir, mas vou falar sobre isso nesse momento. E eu já falei para algumas das meninas do meu GM, algumas pessoas sabem, que quando eu era pré-adolescente, tinha meus 11, 12, 13 anos, eu me vi, sim, eu, menina, as pessoas acham que isso não existe, mas existe, eu, menina, presa em pornografia. E eu não sei exatamente como é que isso me seduziu, porque eu nem entendia o que era nada daquilo, gente. Eu era um baby, praticamente. Mas aquilo me seduziu de uma forma que me prendeu por mês após mês. E tudo que eu queria era que chegasse de noite logo e eu pudesse ficar sozinha para poder assistir tudo aquilo de novo. E, glória a Deus, quando eu encontrei com ele, aos 14 anos, milagrosamente, novamente, eu abandonei esse pecado, eu abandonei a pornografia. E eu queria encorajar vocês. Eu sei que esse é um assunto que muito pouco se fala. Eu posso contar em uma única mão quantas vezes eu ouvi falarem sobre isso abertamente. Mas eu queria encorajar vocês, de verdade. Se vocês guerreiam contra essa dificuldade, contra esse problema, se vocês já tentaram tantas vezes abandonar esse pecado e no final das contas caíram de novo, ou se vocês também não tentaram vez nenhuma e continuam presos nisso e satisfazendo com isso, eu queria encorajar vocês a, primeiro, encontrar perdão em Deus para isso. Porque, para quem não sabe, pornografia é pecado. Para quem não sabe, pornografia aprisiona e destrói. E para quem não sabe, e é preso nisso, talvez você ainda só não tenha colhido os frutos, mas os frutos vão vir e eles são bem dolorosos e terríveis. E trazem, como a Bíblia diz, morte e destruição como qualquer outro pecado. E no momento é tão incrível e prazeroso, e depois traz morte e destruição. Então eu queria encorajar vocês a
a confessarem, a reconhecerem esse pecado e a confessarem isso. E a Bíblia diz, confessem os seus pecados uns aos outros. Então, sim, eu sei que isso não é algo sobre o que a gente quer conversar com alguém que a gente não é tão íntimo assim. E mesmo que a gente seja mega íntimo, a gente não quer conversar sobre isso com outras pessoas. É verdade? Mas eu queria encorajar vocês, confessem isso. Confessem mesmo. Talvez vocês tenham tentado tantas vezes abandonar esse pecado e não tenham conseguido, porque vocês tentaram sozinhos e com a força do próprio braço. Mas a Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta. Então, se vocês estão dispostos a abandonar isso, confessem. E a gente tem tantos líderes incríveis aqui, e os líderes de GMs, e pessoas que vocês confiam. Confessem isso a eles, para que vocês encontrem perdão do Senhor e apoio deles. Vocês aceitam, né, que eles se confessem? Amém. Não tenham vergonha. Eu sei que isso gera vergonha, mas não tenham. E um outro conselho que eu quero dar para vocês sobre isso é: fujam da aparência do mal. E esse versículo está especificamente em 1 Tessalonicenses 5:22, que diz, fujam da aparência do mal. E esse versículo não diz para fugir do mal, mas da aparência do mal. Então, mesmo que não seja o mal em específico, fujam daquilo que só parece, porque vai dar ruim. Se Deus nos adverte a fugir daquilo que só parece, certamente não vai vir coisa boa por aí, não é? E se for necessário radicalidade, é completamente válido e necessário. Se você sabe que não rola ficar sozinho, se você sabe que não rola ficar na internet até altas horas, ou, sei lá, num lugar afastado, fujam de tudo isso. E vocês podem dizer, mas Wanda, é muito exagero, é só um celular, é só um Instagram, é só uma internet. Pode ser exagero, pode ser bastante exagero, mas venhamos e convenhamos, é justamente isso que faz a gente cair no pecado. São essas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, que a gente dá uma relevadinha, que, é muito pequenininho. São nessas coisas que a gente cai. Uma vez eu ouvi, não sei onde foi, que a gente realmente não tropeça nas pedras grandonas, porque elas são muito aparentes. Se eu tiver uma pedra gigante aqui, eu acho que eu não vou tropeçar. Porque eu estou vendo, ela é muito grande, não tem como cair nela. Mas se ela for pequenininha, provavelmente eu vou tropeçar. Porque eu nem prestei atenção. Eu achei que ela era inofensiva e que não precisava prestar atenção nisso. Mas foi justamente nela que eu caí. Então, por mais inofensivas que algumas situações pareçam para vocês, fujam dessas situações. Amém? E para a gente finalizar, eu sei mesmo, que é muito, muito difícil se manter em santidade e se manter abandonando o pecado dia após dia. É muito difícil, porque ele parece que persegue a gente como um imã. Meu Deus, a gente tenta deixar e parece que ele volta ainda mais. Parece que persegue a gente. Mas um dos versículos que a gente leu falava sobre os frutos do Espírito. E eu penso que, se fossem os frutos da Wanda, os frutos do Juninho, os frutos da Luciane, ia dar muito errado, porque a gente não sabe, por natureza, dar fruto bom. Nossa natureza é pecaminosa, então a gente só sabe dar fruto ruim naturalmente. Mas a Bíblia diz que são os frutos do Espírito. Então, é o Espírito de Deus que vai gerar esses bons frutos em nós. Pela força do nosso próprio braço, não vai dar certo mesmo. Não vai. A gente sabe que não vai. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a dependência, a gente vai conseguir vencer essas coisas. E muitas vezes a gente cai no mesmo erro
que a gente achou que não cairia de novo, porque a gente parou de depender. Porque a gente achou que já é adulto o suficiente, já buscou muito a Deus, não precisa continuar dependendo. E a gente caiu, de repente, porque a gente parou de depender. Então, não parem de depender. Não parem. A gente já tem Ele de graça. Por que ficar lutando contra a ajuda dEle? Por quê? O meu primeiro líder de GM, faz vários anos, o Doug, lembram do Doug? Ele falava assim, que enquanto estivermos aqui na Terra, não seremos perfeitos. Definitivamente não. Mas o importante mesmo é que a gente busque todos os dias a perfeição de Deus. E Deus se agradará de nós com isso. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele não nos escolheu para sermos populares, e para sermos bons cantores, e bons pregadores, e legais, embora tudo isso seja maneiro. Ele nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis. E se formos santos e irrepreensíveis, todas essas outras coisas que a gente quer ser vai correr muito bem. Amém? É isso. Muito obrigada, mais uma vez, por me ouvirem e por estarem aqui. Eu amo muito vocês são incríveis. Amém. Amém, graças a Deus. Você pode levantar suas mãos aqui para a gente orar por ela? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, pela vida da Wanda na nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida dela, que tenha despontado, Deus, a fazer a tua vontade, a ser cada dia mais perfeita na presença do Senhor, Deus, e que isso traz, Deus, confronto para as nossas vidas e possamos ser melhores também, Pai. Abençoa a vida dela, a casa dela e todos os sonhos que o Senhor tem para a vida dela, ela com a vida do Vitão também, Pai, e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Wanda, parabéns, te abençoe, viu? Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, podíamos fazer várias coisas aqui, porque a Wanda, ela explanou muito bem aqui o que Deus colocou no coração dela. Mas queria fazer uma oração específica sobre isso, e comentar algo com vocês. Hoje eu estava voltando de São Carlos, e eu voltei pela Serra de São Pedro, e não sei se você já fez esse caminho já, da Serra lá de Tirapina. Já fez já, Júlio? Descendo lá, passou um caminho bem legal, e é uma vista bonita, viu, Pamela? Você que não foi ainda, vai lá um dia lá, uma vista bonita lá no canto, lá tem um pessoal que pula de paraglide, isso, né? Paraglide, glide mesmo, paraglide. Tem uma tirolesa lá, viu, Tiago, você gosta lá? Tem uma tirolesa para descer lá, bacana, é muito legal mesmo. Se você quiser convidar para a gente ir lá um dia, estou dentro. E, irmãos, eu passando por aquele caminho ali, eu estava orando a Deus, vim sozinho no carro. E a Wanda falou sobre depender. E quando eu estava passando assim, vi aquele verde assim, maravilhoso, assim, nossa, espetacular, bonito, tudo. Eu falei assim, como pode acreditar, como tem pessoas que acreditam que não tem Deus, né? Quem criou tudo isso aqui foi o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, o verde fica mais claro, o verde mais escuro, e as montanhas, assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa isso aqui. Daí, assim, como não depender de um Deus, como não depender de um Deus tão grande assim? Veio no meu coração, assim, você tem sonhos, você tem um projeto, você quer resposta, é isso que você está buscando? Depende de Deus. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, que Ele olha por nós. Depende dEle. Está difícil? Depende do Senhor.
queria fazer uma oração só aqui e aproveitar o testemunho da Wanda. Se você tem sonho de ser um pregador, o pastor falou assim, quando ele veio para cá, Pamela, ele falou assim, que ele parou na frente da igreja, ele falou assim: Deus, se o Senhor quiser me usar para restaurar essa cidade, restaurar essa igreja, eis-me aqui. Só que ele não falou só isso, ele não só orou e falou isso. Passou um tempo, ele sabia da oportunidade de me Piracicaba, que ele fez, ele ligou para a pessoa, ele se mostrou para a pessoa. Se eu tiver na páreo aí para pegar Piracicaba, para vir para Piracicaba, eu topo. E ele veio e Deus fez maravilhas. Então quero encorajar você. Você quer ter um sonho de ser um pregador, de ser uma pregadora? Levante a mão no lugar que você está. Eu quero um dia pregar, eu quero isso na minha vida. Parece loucura hoje, só parece loucura hoje. Se você levanta a mão, fica de pé, isso. Meu sonho, é seu sonho. Posso chamar você aqui à frente? Se você está dando um sinal, Deus, eu estou aqui, eu quero ser, eu estou aqui, ó. Talvez você está com vergonha do seu amigo do seu lado. Se você assim, o que o meu amigo vai pensar? Ele vai pensar assim: nossa, eu tenho um amigo que quer ser um pregador, eu vou ajudar ele. Você está com vergonha? Pode vir. Isso, vem aqui. Amém. Wanda, vem orar por nós aqui. A banda pode ir tomar seu lugar aqui, a banda rapidinho. Isso. Amém. Amém. Pode ser. Pode. Ó, eu vou te dar mais 1 minuto para você ter coragem. Isso. Amém. A Wanda está orando por vocês. Ô Gu, vai ser um prazer um dia ouvir você pregar. Você foi pregar esse dia atrás, não avisou, né? Avisou da última hora só, né? Deixa quieto, né? Ele foi pregar numa igreja, irmão, a Natália mandou para nós 7 horas, a locutora é 7:30. Mas tudo bem. Amém. A Wanda vai orar por nós. Você que está no seu lugar, fica de pé aí, irmão. Está aqui, talvez esteja o seu amigo, sua amiga está aqui. Isso. Amém. Estendam suas mãos para cá, para a gente orar junto por eles. Antes, só queria dizer algo bem rapidinho para vocês, porque eu amo muito a vida de vocês. E eu espero mesmo que vocês sejam pregadores incríveis, mas que vocês não sejam bons só com as palavras, porque é muito fácil ser bom com as palavras. Eu não sou muito boa com as palavras, mas eu tento. Mas que vocês tenham um coração disposto a conhecer a Deus e a dizer aquilo que eles querem que vocês digam, mesmo que seja bem duro, e mesmo que vocês não queiram dizer isso de verdade. E vocês tenham, acima da vontade de pregar, vontade de conhecer ao Deus de vocês. Amém? Amém. Deus, muito obrigada por cada uma dessas pessoas que se mostraram agora, Jesus, mostraram na frente de tantas pessoas aqui nesse FAD o desejo de serem pregadores, Deus. E talvez esse sonho venha de muitos anos, ou seja algo mais atual, não importa. A gente sabe que foi o Senhor que colocou esse desejo no coração deles. Então que eles creiam que é o Senhor quem vai honrá-los, e é o Senhor que ao seu tempo vai levantá-los para pregar a palavra, Deus. E que, assim como eu acabei de dizer, eles não só queiram falar e abrir a boca para compartilhar palavras, mas que eles queiram compartilhar a tua palavra, Deus, que é verdadeira. Que eles não queiram só compartilhar palavras bonitas e vãs filosofias, mas que eles queiram compartilhar de verdade aquilo que é teu e aquilo que vai trazer vida para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.
dar uma dica para vocês, que eu aprendi faz pouco tempo isso. E vocês vão aprender já.